Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à Escola EGE. Agora vamos falar sobre um tema muito importante dentro do contexto educacional do Distrito Federal. O assunto de hoje será a Lei Distrital número 5.816, de 2017, que trata da priorização da recepção de crianças indígenas na rede pública de ensino e nas creches do Distrito Federal. E, em seguida, vamos mergulhar de forma mais detalhada na Portaria SEDE-F número 279, de 2018, que institui a política de acolhimento e atendimento de estudantes indígenas na rede pública de ensino do Distrito Federal. Então, vamos por partes, começando pela Lei Distrital. Essa lei de 2017 surgiu como uma resposta à necessidade de garantir que crianças indígenas tivessem prioridade no acesso à educação infantil, especialmente nas creches e na educação básica do Distrito Federal. Mas por que isso é tão importante? Imagine o seguinte: as comunidades indígenas muitas vezes vivem em situações de maior vulnerabilidade social e cultural, e, sem políticas específicas, podem ficar em desvantagem no acesso a serviços básicos como a educação. Assim, a lei veio para corrigir essa desigualdade, determinando que, quando há procura por vagas em creches ou escolas públicas, as crianças indígenas tenham prioridade. Essa medida não é apenas administrativa, ela tem um forte valor simbólico, pois reafirma o reconhecimento da diversidade cultural do nosso país e da necessidade de se garantir que todos, inclusive os povos indígenas, tenham condições iguais de aprender e se desenvolver. Pausa para refletir. Pense comigo. Se o objetivo maior da educação é promover inclusão e igualdade, não faria sentido deixar comunidades inteiras de fora ou em segundo plano. E é justamente isso que essa lei buscou evitar. Agora, avançando um pouco, precisamos compreender que essa lei abriu o caminho para outras normativas mais detalhadas, como a Portaria SEDE-F número 279, de 2018. Essa sim merece uma atenção especial, pois ela organiza de forma mais concreta como deve funcionar a política de acolhimento e atendimento dos estudantes indígenas na rede pública de ensino do Distrito Federal. Vamos mergulhar nela, mas primeiro curte este vídeo para agradecer pelo material. Assim você nos incentiva a produzir mais materiais de qualidade para você. Combinado? Agora vamos para a Portaria SEDE-F número 279, de 2018. Primeiro ponto. Essa portaria nasce da percepção de que não basta apenas abrir vagas para crianças indígenas. É preciso também garantir que o processo educativo respeite suas culturas, tradições, modos de vida e línguas. Ou seja, não se trata apenas de incluir, mas de incluir com respeito e reconhecimento da identidade indígena. E como isso se dá? A portaria estabelece diretrizes para que as escolas promovam um ambiente de acolhimento. Isso significa criar práticas pedagógicas e organizacionais que considerem a realidade desses estudantes. Por exemplo, quando falamos em currículo, não estamos apenas falando em conteúdos universais de matemática, português ou ciências. Estamos falando também da valorização das culturas indígenas, do incentivo ao conhecimento tradicional e até mesmo da possibilidade de desenvolver atividades que façam sentido para esses estudantes. Outro aspecto fundamental desta portaria é a questão do atendimento diferenciado. Ela determina que as escolas estejam preparadas para receber estudantes indígenas, não apenas no sentido físico de uma vaga, mas no sentido de respeitar o tempo de adaptação, considerar as barreiras linguísticas e oferecer suporte adequado às famílias. Imagine um estudante que chega de uma comunidade indígena, com pouco ou nenhum domínio do português. Se a escola não tiver um olhar cuidadoso, essa criança pode enfrentar dificuldades não apenas para aprender o conteúdo, mas também para se sentir parte da comunidade escolar. A Portaria 279 justamente orienta que a escola desenvolva estratégias para superar esses obstáculos. Outro ponto interessante é a ênfase no diálogo intercultural, ou seja, a ideia de que a escola deve ser um espaço de trocas, onde a cultura indígena e a cultura não indígena possam dialogar em pé de igualdade. Isso significa, por exemplo, valorizar festas, tradições e datas significativas para essas comunidades dentro do calendário escolar. E mais, a portaria também fala sobre a formação dos professores e servidores da educação.
Afinal, de nada adianta termos leis bonitas no papel se os profissionais da ponta não estiverem preparados para aplicá-las. Nesse sentido, a política orienta que sejam oferecidas formações continuadas para educadores, com foco na diversidade cultural e no respeito aos direitos indígenas. Vamos fazer uma pausa para imaginar um caso prático. Pense em uma professora que recebe em sua turma uma criança indígena que fala mais a língua de sua comunidade do que o português. Essa professora precisa estar preparada para lidar com a situação, para acolher essa criança e não apenas cobrar dela um desempenho igual aos demais estudantes. Para isso, a formação continuada é essencial, porque oferece ferramentas pedagógicas e culturais para que o trabalho seja feito de forma adequada. Outro aspecto relevante da portaria é o papel das famílias. A normativa reconhece que a escola deve construir uma relação próxima com as comunidades indígenas, garantindo que essas comunidades tenham voz nas decisões e no acompanhamento da trajetória escolar das crianças. Isso reforça o princípio da gestão democrática, previsto na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E é claro, a portaria também trata do acompanhamento e da avaliação das ações. Ela prevê que sejam monitoradas as práticas adotadas pelas escolas para verificar se realmente estão promovendo inclusão e respeito à diversidade. Esse ponto é fundamental, porque sabemos que muitas vezes o que está escrito não é cumprido na prática. Por isso, criar mecanismos de acompanhamento é uma forma de dar concretude à política. Agora, vale destacar que tanto a Lei de 2017 quanto a Portaria de 2018 estão alinhadas com princípios maiores, como a Constituição Federal de 88, que reconhece os direitos dos povos indígenas, e a própria LDB, que fala sobre a valorização da diversidade cultural no processo educativo. Aqui entra um detalhe que pode ser cobrado em provas. As bancas gostam de relacionar legislações locais, como essa do Distrito Federal, com as diretrizes nacionais, então é bom fixar. Quando falamos de acolhimento a estudantes indígenas no DF, não estamos falando de uma iniciativa isolada, mas de uma política que dialoga com a Constituição, com a LDB e com outras normas nacionais. Pausa para reforço. Aproveita esta pausa para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, o YouTube te avisa sempre que postarmos novidades. Seguindo, se aparecer na prova uma questão perguntando o objetivo central da Portaria 279, você deve lembrar: não é apenas dar vaga, mas sim garantir um acolhimento pedagógico, cultural e social adequado, respeitando a identidade indígena e promovendo o diálogo intercultural. Outro ponto de atenção para as provas é a ideia de prioridade. A Lei de 2017 fala em priorização do acesso às creches e escolas públicas. Já a Portaria 2018 vai além, tratando não apenas do acesso, mas também da permanência e do sucesso escolar desses estudantes. Essa diferença é essencial para compreender como as normas se complementam. Para deixar mais claro, vamos usar uma metáfora. A lei é como abrir a porta para alguém entrar em sua casa. A portaria é como preparar a casa para receber essa pessoa com dignidade, oferecendo comida, abrigo e respeito. Entendeu a diferença? Agora, outra questão que pode aparecer em concursos é sobre a operacionalização dessa política. Como a escola deve agir? A resposta está nos eixos da portaria. Ela fala em acolhimento, valorização da cultura, formação de professores, participação das famílias e acompanhamento das práticas. Então, memorize esses pontos, porque as bancas podem pedir para identificar quais fazem parte da política. E lembre-se, o contexto dessas normas é muito atual. Estamos em 2025 e o debate sobre diversidade cultural e inclusão educacional é cada vez mais forte. Então, não se trata apenas de decorar leis, mas de entender que elas estão inseridas em um movimento maior de reconhecimento dos direitos humanos e da pluralidade cultural brasileira. Para deixar mais claro, vamos retomar os pontos principais. Primeiro, a Lei Distrital 5.816 de 2017 garante prioridade para crianças indígenas no acesso a creches e escolas públicas do DF. Segundo, a Portaria CDF 279 de 2018 institui uma política de acolhimento e atendimento que vai muito além da vaga, envolvendo respeito à cultura, formação de professores, participação das famílias e acompanhamento constante.
Agora é a sua vez. Para fixar bem esse conteúdo, recomendo que você vá até a plataforma de questões e busque exercícios relacionados à legislação educacional do Distrito Federal, diversidade cultural e atendimento a estudantes indígenas. Resolver questões é a melhor forma de treinar o olhar e consolidar esses conhecimentos para a prova. Pronto, encerramos aqui, por enquanto, pois certamente nos veremos na próxima. Tchau!